Fala, garotada, nós aí de novo. Vamos falar sobre Durkheim. Lembrando, mais uma aula de sociologia nessa situação feita por nós aqui do ângulo Sorocaba. Bom, Durkheim escreveu um trabalho, uma obra clássica chamada O Suicídio. Nessa obra, especificamente, o Durkheim consegue chamar a atenção para o método sociológico. O que o Durkheim faz é procurar um tema polêmico da sua época, tratado até então como uma questão individual, uma questão psicológica, psiquiátrica. Tem muita gente, infelizmente, ainda hoje, que entende o suicídio de uma forma muito precária, entende o suicídio até com certa ignorância, como se fosse uma loucura da cabeça da pessoa, como se fosse um ato digno de desprezo. Para o Durkheim, lá, desde 1897, é muito mais do que isso. O suicídio é resultado de padrões sociais bem definidos e de toda a pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo. Vem para cá. Para o Durkheim, o suicídio é um fato social, é um padrão bem definido. E o Durkheim constatou esse tipo de elemento, avaliando as taxas de suicídio de alguns países europeus. O Durkheim chegou ao ponto de individualizar, analisar as taxas de suicídio por gênero, por idade, por religião, enfim. O Durkheim foi muito feliz na sua análise, na sua abordagem e entendeu que as taxas de suicídio, elas têm uma certa permanência, uma certa estabilidade. Se a gente para e pega para analisar as taxas de suicídio no Brasil, desde 2010, 2013 para cá, a gente vai ver que todo ano morre entre 11 e 13 mil pessoas por ano por conta do suicídio no Brasil. A gente consegue fazer uma previsão numa situação habitual que no próximo ano, entre 12, 13, talvez 14 mil pessoas no Brasil tirem a própria vida. É assustador a prevalência dessas taxas, a forma como elas se mantêm ao longo do tempo, a estabilidade. A não ser que aconteça um novo elemento, uma nova situação social, as taxas tendem a permanecer parecidas. O Durkheim descreve 3 formas de suicídio características das sociedades. Ele começa aqui, o suicídio egoísta. O suicídio egoísta, não se engane, não tem a ver com o egoísmo do sujeito. O Durkheim descreve aqui o suicídio em condições de isolamento. Essa forma de suicídio é a forma típica das sociedades ocidentais. Eu vou fazer um desenho bem pai aqui, que alguns sociólogos gostam de fazer, lembrando que o Durkheim era um organicista, ou seja, o Durkheim ele tinha uma influência muito forte da biologia, muito forte das ciências naturais, e ele concebia a sociedade como um grande corpo social, dotado de funções. Para o Durkheim, o indivíduo era como uma célula dentro de um grande organismo. E para o Durkheim, essas células aqui, elas se ligam às outras através de laços sociais. O Durkheim chama de coesão social a unidade que mantém as pessoas juntas dentro de uma sociedade. Falaremos mais para frente numa futura aula sobre o conceito de solidariedade dentro da obra do próprio Durkheim. Por hora, vem para cá. Dentro da concepção de suicídio egoísta, os laços sociais eles se enfraquecem, eles perdem, às vezes até se rompem. Vou contar um caso que aconteceu num bairro próximo ao meu há algum tempo. Um garoto de 12, 13 anos tinha muita dificuldade com a religião dos pais, lembrando que era uma religião que não tinha um número grande de seguidores, mas esses seguidores eles eram muito fechados no seu grupo, fechados no sentido de que casavam-se entre si, arrumavam emprego uns para os outros, enfim, uma solidariedade muito grande dentro desse grupo social. Em algum momento esse garoto sentia que não fazia parte do grupo. Certa noite, pouco mais de idade, acabou discutindo com os pais, disse que não via sentido algum na religião, que não se encontrava dentro do grupo religioso. E aquela noite terminou numa discussão muito feia. Foi combinado então que a partir daquele momento esse garoto ele moraria com uma avó deslocada da religião, em uma outra cidade, em outro lugar. Na manhã seguinte, esse garoto amanheceu morto, ele se suicidou. Ele tirou a própria vida, um evento muito drástico, muito grave. Eu costumo dizer que o suicídio ele é um ato radical para uma situação que possui saída. A gente tem que tomar muito cuidado, o suicídio não é uma brincadeira. E as pessoas que estão em volta de quem potencialmente pode se suicidar
O suicídio é sempre uma forma de chamar atenção, e as tentativas, enfim, aquilo que a pessoa passa é sempre uma forma de jogar luz sobre o caso. A gente tem que prestar atenção aos sinais. Volta ao caso. Na obra de Durkheim, a gente poderia classificar esse suicídio como um suicídio egoísta. Se a gente analisa as outras condições do caso do garoto, provavelmente os laços sociais que ele mantinha com os outros indivíduos em sociedade, em algum momento, eles se enfraqueceram, eles foram rompidos. O isolamento prevaleceu e o indivíduo nessas condições ele está mais propenso ao suicídio. Esse é o suicídio típico das sociedades ocidentais na visão do Durkheim. Há um segundo tipo de suicídio, que chamamos de suicídio altruísta. Esse é o nome que o Durkheim me dá. Altruísmo é exatamente o oposto do egoísmo, supõe uma certa generosidade. Vamos explicar. Para o Durkheim, existe o movimento contrário. Aquele movimento em que o sujeito ele tem os seus laços sociais tão fortes, os vínculos sociais prevalecem de tal forma que o indivíduo ele está disposto, se for o caso, a sacrificar a sua própria vida pela continuidade do todo, pela continuidade do corpo social na visão de Durkheim. O suicídio egoísta ele é típico de algumas sociedades mais tradicionais. A gente poderia usar aqui como exemplo os pilotos japoneses na Segunda Guerra Mundial, aqueles que ganharam o nome de kamikaze. Eles faziam um sacrifício em prol da continuidade da pátria, enfim, da nação. O homem-bomba, ele também se enquadra. Lembrando aqui que para o islamismo o suicídio ele é punido também. O suicídio é um ato tão grave quanto é no cristianismo. No caso específico ali, o homem-bomba, há uma interpretação de algumas pessoas que esse homem-bomba ele não seria um suicida, mas ele seria morto em guerra, morto em batalha, sacrifício da própria vida em prol de uma causa maior. Esse é o suicídio altruísta. Enfim, a gente pode notar que são opostos. E tem um terceiro tipo de suicídio que é bem diferente. Esse aqui é o suicídio anômico. Esse tipo de suicídio ele tem uma carga muito maior e acontece em situações excepcionais. Para o Durkheim, aquela coesão social que caracteriza a vida em grupo, ela começa a se desfazer no evento do suicídio anômico. Uma situação de anomia social, ou seja, o corpo social ele está em estado de desintegração, é um caos social, é uma crise generalizada e a sociedade deixa de oferecer aos indivíduos um porto seguro, referências morais. Veja só, a gente pode citar como caso de suicídio anômico aqueles casos raros em que a taxa de suicídio de um país ou de um lugar ela dá um salto de uma hora para outra, um salto radical. Isso aconteceria em condições muito adversas e muito especiais. A gente pode pensar aqui como uma referência de exemplo para o suicídio anômico, a condição da quebra da Bolsa em 29 nos Estados Unidos. Dentro da Alemanha nazista, a morte de Hitler também significou uma quebra das referências sociais para muita gente. A gente pode pensar aqui, de repente, a Revolução Francesa, processos de mudança acelerados, drásticos demais, que geram um certo caos, um certo desespero. O Durkheim vinha observando que as sociedades contemporâneas, com a mudança rápida dentro do seu cerne, fazia com que algumas pessoas perdessem o centro de referência. Mas o suicídio anômico como tal, a gente observa em situações ocasionais. Para finalizar, então, a gente vive uma situação de excepcionalidade nos dias de hoje, e a gente, obviamente, não tem a mínima noção de como isso tudo vai terminar. Esperamos que da melhor forma possível. O fato é que só depois desse processo todo, a gente pode avaliar se houve alguma mudança, se haverá alguma mudança substancial nas taxas de suicídio, para a gente poder falar de suicídio anômico causado por essa crise toda do coronavírus. Mas a saber, torcemos que tudo termine da melhor forma possível. Beleza? Por hoje é só. Valeu, galera. Abraço.